vocês. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, cantando para todos vocês. Hoje nós trouxemos duas canções. A primeira, ela se chama Amor que Trago. É uma composição de André Cleone. Minha calma é inabalável, minha alma é incansável, meu suspiro é meu alívio, por causa do amor que trago. Não há dor e nem suplício no trabalho que realizo, quando durmo o sono é livre, por causa do amor que trago. Sem remorso e sem angústia me refaço, sem sacrifício e começo um novo dia, por causa do amor que trago. Por causa do amor que trago, tudo é fácil e flui. Sou feliz e tudo é claro. Tenho fé no amor, que o amor não seja raro. Não seja raro. Não seja raro o amor. Que o amor não seja raro. Não seja raro. Não seja raro o amor. Que o amor não seja raro. Minha calma é inabalável, minha alma é incansável, meu suspiro é meu alívio, por causa do amor que trago. Não há dor e nem suplício no trabalho que realizo, quando durmo o sono é livre, por causa do amor que trago. Sem remorso e sem angústia me refaço, sem sacrifício e começo um novo dia, por causa do amor que trago. Por causa do amor que trago, tudo é fácil e flui. Sou feliz e tudo é claro. Tenho fé no amor, que o amor não seja raro. Não seja raro. Não seja raro o amor. Que o amor não seja raro. Não seja raro. Não seja raro o amor. Que o amor não seja raro. E a segunda canção, ela se chama Mais do que Posso Ser, de Elizabeth Lacerda. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu corpo.
braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Que Jesus nos abençoe de sempre. Amigos, boa tarde a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Antes de nós começarmos o nosso encontro de hoje, nós convidamos a todos à oração. Desta forma, elevando o pensamento a Deus, aos bons espíritos, rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos proteja, que nos conduza em pensamentos e sentimentos, para que consigamos passar a mensagem a partir da necessidade de cada um de nós, os presentes aqui na sala. Abençoa assim, Senhor, os nossos propósitos, nos fortalecendo na fé e na confiança em Ti. E que a nossa querida irmã Sheila possa nos ajudar, nos orientando nas ideias e nas reflexões da tarde de hoje. Sendo assim,
com votos de muita paz, damos iniciados os trabalhos desta tarde doutrinária aqui no Sheila. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe agora e sempre. Amigos, boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa instituição Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Como tem acontecido nesses últimos 3 meses, as doutrinárias têm sido virtual, para nos favorecer a continuidade dos trabalhos e das atividades das casas espíritas, considerando a situação mormente em que todos estamos passando. E a oportunidade de estarmos aqui juntos, independentemente da distância física, é para que nós reflitamos cada vez mais quanto à importância do conhecimento doutrinário espírita, que nos torna libertador, que nos torna capazes de vencer a nós mesmos e as nossas limitações humanas e espirituais pelas quais nós ainda vivenciamos e passamos. Hoje, em especial, nesta tarde de domingo, nós estaremos analisando o capítulo 2 do livro No Mundo Maior, que faz parte da programação doutrinária desse mês de junho aqui na casa. E ficou especificamente para mim falar sobre o capítulo 2, a preleção de Eusébio, que é um dos mentores que faz parte dessa equipe espiritual na qual André Luiz está vinculado, considerando que este livro, No Mundo Maior, é o de número 5º da série A Vida Espiritual, em que ele narra as suas experiências juntamente com aquelas equipes às quais fez parte durante aquele período em que ele esteve no mundo espiritual, ainda como aprendiz, e ele vai nos relatando pouco a pouco as suas experiências, nos mostrando a realidade que existe dos espíritos desencarnados e dos espíritos encarnados, ou seja, esta interação, esta relação que existe entre os dois planos. Nesse em particular, o capítulo 2 do livro citado No Mundo Maior, ele vai mostrar exatamente, através dessa preleção do mentor Eusébio, o que acontece e como nós devemos atuar para compreender a importância de nós, espíritos encarnados, estarmos na experiência encarnatória. Daí porque o título, que foi extraído de uma citação do próprio Eusébio, de que a Terra é uma bendita escola carnal. Infelizmente, e há de se dizer isso, nós ainda não temos essa plena consciência em torno dessa realidade. Porque se assim não fosse, não viveríamos tal qual vivemos, desprovidos desses recursos e ferramentas espirituais que poderiam nos elevar na condição e na categoria de espíritos, saindo desta que ora nos encontramos, na terceira ordem, como espíritos imperfeitos e, quiçá, pelos nossos esforços, pela nossa dedicação em vivermos a realidade de espíritos, estaríamos hoje estagiando na condição da segunda ordem, como sendo um espírito sábio, um espírito bom, um espírito prudente e, quem sabe, até um espírito superior, considerando que essas são as 4 classes que Kardec assim classificou esses espíritos que se encontram nesta segunda ordem. E é interessante notar ainda nesse capítulo 2 do livro, é que Eusébio, ele vai fazer essa preleção para mais de 1.200 espíritos, que 80% desses ouvintes são espíritos encarnados que momentaneamente desdobrados do corpo físico, eles vão até a esta região no mundo espiritual para serem alertados quanto
a sua realidade de espíritos ora no corpo, devendo cumprir a sua programação reencarnatória, na dedicação da prática do bem, do estudo voltado à sua realidade espiritual, a fim de direcionar os seus passos e as suas escolhas pautados dentro daquilo que se poderíamos chamar como sendo o melhor para nós nesse momento. Então, as lições, as citações que nós vemos nesse capítulo, assim como em todo o livro, porque o interessante seria que nós lêssemos o livro detalhadamente, fazendo as nossas pontuações e reflexões, para nós entendermos o valor e o papel de André Luiz dentro desse contexto, dentro da doutrina espírita. Porque eu sempre digo isso, na medida do possível, claro, de que depois de Allan Kardec, André Luiz seria o espírito desencarnado que melhor nos apresentou a realidade do mundo espiritual depois de Kardec. Eu o considero como sendo a parte científica da doutrina espírita, porque ele vai exatamente detalhar o que acontece entre esses dois planos. Ainda que muitos não acreditem, não tomem como verdadeiro essa fala ou esses ensinos. Mas isso aí vai de cada um, do momento de cada um. O importante é nós pensarmos nesse mundo maior que nos espera, que nós fazemos parte, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos mais cedo ou mais tarde, logo depois dos decessos do corpo físico. Então, pensarmos sobre essa preleção é de extrema importância para nós validarmos a nossa encarnação. E ele é direcionado também para os médiuns, esse capítulo. Porquanto, André Luiz vai fazer muitos apontamentos a partir das considerações do instrutor Eusébio a respeito desses que vêm à pátria corporal, ao mundo espiritual que é a Terra, trazendo como desafio, como prova a mediunidade. E se nós não estivermos devidamente capacitados, instrumentalizados com esse conhecimento da doutrina espírita, muito provavelmente nós nos desviamos. Retornaremos ao mundo espiritual destituídos desses valores morais e espirituais tão necessários para nos elevarmos a essa categoria citada um pouquinho antes, que é dos espíritos imperfeitos para os espíritos bons. Então, mais uma vez, porque semanalmente ele assim o faz, Eusébio vai fazer essa palestra a fim de que aqueles espíritos momentaneamente fora do corpo pudessem apreender aquelas informações e, em voltando ao corpo físico, pudessem conduzir suas vidas a partir das escolhas feitas dentro do caminho do bem, ou mais próximo desta realidade. É o que ele vai pontuar para nós. Claro que não vamos poder ler aqui todo o capítulo, nem todas as passagens interessantes, porque além de se tornar enfadonho, certamente tornar-se-ia muito cansativo e o tempo não permitiria. Mas nós escolhemos algumas citações que achamos necessárias para fazer esta pontuação. O primeiro capítulo, e provavelmente vocês já trabalharam em uma das doutrinárias anteriores a esta, em que chama-se Entre os Dois Mundos, que é exatamente para falar desse momento preparativo em que esses espíritos encarnados e desencarnados vão até a esta região do mundo espiritual para, naquele momento, ouvirem uma palestra, tal qual nós estamos aqui fazendo, e pensarem a respeito da importância desta realidade. Então, depois daí, no capítulo 2, ele então começa a preleção. Valendo lembrar que logo na introdução do livro, e eu gostaria de fazer essa citação, André Emmanuel, na verdade, que vai prefaciar o livro No Mundo Maior, ele inicia dizendo assim: e observemos
o que ele vai dizer. Dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Ou seja, de todas as partes, de todos os continentes, de todas as condições humanas, intelectuais e culturais, partem diariamente milhares de espíritos encarnados que voltam à pátria espiritual. No parágrafo seguinte, ele então considera: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltam a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Não chegaram a ser homens completos. E esse é um ponto importante para que nós reflitamos. E aí a gente já entende a importância de estarmos encarnados na Terra, nesse orbe, que Deus, na sua misericórdia, nos proporcionou a possibilidade de estarmos nele, estagiando, aprendendo, para nos tornarmos completos, para despertarmos a consciência de espíritos, coisa que ainda não fizemos, em que pese todo o conhecimento doutrinário espírita advindo do mundo espiritual superior para nós espíritos encarnados. E considerando o fato de que já se encontra entre nós há 163 anos esse conhecimento libertador. Lembrando que a época do Cristo, ele dissera: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é que nós estamos fazendo dessa verdade libertadora a fim de nos tornarmos homens e mulheres completos? Se a gente não para pensar sobre isso, de muito pouco adianta o conhecimento da doutrina espírita. Porque vamos imaginar que é apenas um romance de ficção, que é algo que serve apenas para acalentar as nossas inquietações. Nós lemos quando fazemos, mas não refletimos o suficiente para tomarmos novas decisões em torno dos nossos passos. Aonde queremos de fato chegar? E é nesse ponto que André Luiz, dentro de toda a sua série, A Vida Espiritual, que começou com o Nosso Lar e depois foi para os Mensageiros e se seguiu até o último, o 13º, salvo engano, que chama-se E a Vida Continua. Em todos esses livros, André Luiz vai perpassar conteúdos, informações, vivências que ele teve a oportunidade de vivenciar e lhe foi autorizado passar em forma romanceada essas informações para nós encarnados, a fim de que, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, voltemos com uma carga de conhecimento em torno da realidade do espírito imortal maior do que aquela de que quando nós saímos da pátria espiritual. Daí a importância de revisitarmos, se ainda não fizemos, essa literatura de André Luiz, para nos fortalecermos em conteúdo, na fé, em torno dessas verdades. E aí, ele ainda diz assim, e rapidamente, ele vai considerar: onde albergar a estranha e infinita caravana desses espíritos que retornam de todas essas partes do mundo inteiro, como ora está acontecendo nesse momento em que pese o horário em que aqui estamos gravando o vídeo,
e em que pese a nossa situação hoje social da pandemia e do isolamento social. Como designar a mesma estação de destino a viajores ou viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Porque se todos fossem para o mesmo ambiente, não haveria certamente a justiça de Deus. Daí porque Eusébio, semanalmente, de acordo com a fala de André Luiz, ele faz essa preleção para esses espíritos encarnados e desencarnados, a fim de que tomem consciência em torno da realidade de espíritos e se decidam qual desses caminhos querem seguir, para que mais tarde não se arrependam, não se sintam frustrados, não se inquietem por conta da destinação que inevitavelmente tomarão quando desse retorno à pátria espiritual. Então, André Luiz, ele veio nos apresentar essas informações para que nós nos fortaleçamos em espírito e em verdade. E fechando essa introdução, ele diz assim: vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais, mais próximas da Terra. E ele então começa o primeiro capítulo falando ou intitulando como sendo Entre os Dois Mundos. Porque nosso lar é aqui próximo da gente. Está dentro dessa realidade vibracional em que a Terra está. Se essa esfera tão próximas de nós não as compreendemos, imaginemos falar da região do Cristo, ou de espíritos superiores, se não no mesmo porte moral que o Cristo, mas em condições a mais, como por exemplo a própria mãe de André Luiz, que precisou sair de uma região espiritual mais elevada para visitá-lo em nosso lar, porque o nível evolutivo e moral desse espírito estava bem além da realidade do seu próprio filho naquela encarnação, que foi André Luiz. Então, no primeiro capítulo, ele vai comentar sobre, por exemplo, é uma citação que está lá no primeiro capítulo: o progresso material atordou a alma dos homens desatentos. E é verdade, porque não sabemos lidar ainda com esta realidade. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. É uma das citações que Calderaro ele vai fazer a André Luiz e aquelas pessoas que lá estavam, porque antes da preleção ele teve uma fala inicial preparatória antes da exposição de Eusébio. E observem, para quem não sabe, que esse livro ele foi escrito em 1947. E ele já diz a necessidade dessa preparação e dessa obrigação no setor de assistência do espírito para intensificar o seu ritmo. Porque o processo de aceleramento da nossa realidade de espírito já está cada vez mais intensa. E então ele vai fazendo uma série de considerações, de preparações, para começar a despertar a consciência naquelas almas e naqueles espíritos que lá estavam. Aí entra então o capítulo 2, que é exatamente a preleção de Eusébio. E vejamos o que ele diz. Eu tirei algumas citações, claro, e conforme já foi dito.
ele começa dizendo exatamente o seguinte, que deu origem ao título da palestra de hoje. Vejamos. Ereto, incendindo o tórax de suave luz, logo depois da oração que ele fez, todo o seu tórax, assim como todo o seu corpo, foi banhado de uma luz muito intensa e bonita, que André Luiz descreve, e que envolveu toda aquela assembleia de espíritos que ali se encontravam. Ele continua. Falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendem, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Aquela fala é para aqueles espíritos que já estavam desejosos de começar a aprender nesta bendita escola carnal. O que muitos, a maioria, passam batidos por esse desejo, por essa vontade. Haja vista a condição em que nós nos encontramos. Porque se estivéssemos mais afinados à realidade de espíritos imortais, conscientes da nossa identidade espiritual, talvez a nossa condição fosse bem melhor do que a atual. Haja vista, e há de se dizer isso, o empenho e esforço de muitos de nós já querendo despertar para esta realidade, mas ainda assim insuficiente para ascendermos na categoria de um mundo melhor. Considerando, e todos sabem disso, que a Terra está em processo de transição planetária. E dependerá desse despertar, desta consciência e, fundamentalmente, do trabalho que estivermos fazendo em prol de nós mesmos e, por extensão, do coletivo. Mas, seguindo, ele ainda diz: enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Enquanto o nosso corpo está lá bonitinho, roncando, dormindo, nós, espíritos, saímos para essas regiões que tanto podem ser as de aprendizado, como podem ser aquelas das paixões, porque tudo vai depender dos nossos instintos, das nossas necessidades, e caminhamos para essas regiões. E que bom que, nesse caso, nós, ou pelo menos aqueles espíritos, já se direcionaram para o aprendizado, porque intimamente já existiam o desejo de aprendizado. Naturalmente, continua Eusébio, não podereis guardar pela plena recordação desta hora, em retomando ao envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos a tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista no nosso pensamento fraternal. E aí a gente entende a importância da oração, da preparação antes de dormir. Desta vinculação com o mundo espiritual superior, com o nosso anjo da guarda, para termos a possibilidade de, em saindo do corpo, sermos direcionados para esses espaços de aprendizado, que certamente ainda hoje, e mais intensificamente, acontece por estarmos nos dedicando a essa prática do bem, a esse trabalho de aprendizado, para que quando do retorno ao corpo físico, à pátria carnal, nós saibamos, ainda que intuitivamente, ou trazendo pequenos lampejos do sonho, desses encontros através do sonho,
nós nos lembremos daquilo que vivenciamos lá, ainda que também distorcidos muitas vezes pelos símbolos, mas intuitivamente guardando a lição, o aprendizado, para colocarmos em prática. E é o que as casas espíritas nos oferecem quando nos possibilitam esse trabalho de orientação, de reflexão, as doutrinárias, os grupos de estudos, as leituras edificantes, os aconselhamentos, para que a gente comece a se voltar para esta realidade de espíritos, conforme ele vai dizer no final desse parágrafo. A fim de que, abrindo-vos a porta intuitiva, para vos assista nosso pensamento fraternal. Ou seja, a fim de que as intuições e as ideias nos cheguem naturalmente. Então, esse ponto é importante para nós. Mas, seguindo, ele ainda considera: ao lado de cada homem, de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que eles cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Cada dia de um novo dia nos compete uma obrigação, um dever, que devemos cumpri-la ou cumpri-lo da melhor maneira possível. Porque não adianta simplesmente voltar-se para as coisas espirituais, esquecendo-se das obrigações comuns do dia a dia. É isso que vai nos alicerçar, nos fortalecer, nos planificar para enfrentarmos com coragem, com confiança em Deus, os desafios da vida. Do contrário, de muito pouco ou de nada adiantou. E aí ele segue dizendo algo que é interessante também e que merece o destaque na fala de Eusébio. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. O tempo passa e a gente não se dá conta do valor da encarnação. Quais crianças despreocupadas com a nossa realidade espiritual. E com isso, perdemos o ensejo santificante da existência, ou de nós nos espiritualizarmos. Porque muito mais do que nos tornarmos espíritas, precisamos nos tornar homens e mulheres de bem. Nos espiritualizarmos para percebermos em nós a luz que já sai de nós. Porque lembrando Jesus, vós sois deuses. Somos todos. E precisamos brilhar esta luz do conhecimento desta verdade libertadora. Porque somente assim, e não há um outro caminho a princípio para nós, que não seja o investimento dessas conquistas espirituais, que evidentemente não se adquirirá de imediato e na totalidade. Dependerá do esforço, da tenacidade que nós estivermos empreendendo, da disciplina para alcançarmos novos voos, novos recursos que a própria vida vai nos dando na medida em que nós vamos avançando. Então essa preleção é um despertar da consciência para que nós mudemos a conduta, o comportamento e redirecionemos os nossos passos. Mas seguindo, ele ainda considera: não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste
como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Olha que coisa interessante, o paralelo que eles fazem. Nesse particular, ele não se refere àqueles que estão investindo pesadamente no seu aprimoramento espiritual, que já vem de muitas horas trabalhando pelo seu autocrescimento. E são esses que comumente nós citamos nas palestras e que nós os reconhecemos do ponto de vista da sua história, o valor moral e santificante que eles deixaram para nós pelo exemplo. A exemplo, me permitam, de Irmã Dulce, que se hoje ela é santificada, é por conta do trabalho que ela fez, do legado que ela nos deixou e que dentro da sua religiosidade foi assim denominada santa. Como nós temos, no nosso caso, embora não com o título de santo, Chico Xavier, o trabalho missionário de Chico, e que fora recebido quando do seu retorno à pátria espiritual, não por outro menos do que Jesus, conforme vai nos apresentar Joana de Ângeles em uma de suas mensagens. Se não me engano, o título chama-se O Retorno da Estrela, algo do tipo. Foi Jesus que fora recebê-lo nos portais da vida espiritual. Porque ele era médium, porque ele era espírita, não. Mas pelo trabalho e pelo legado que ele nos ofereceu. E que amanhã pode ser eu, como amanhã podem ser vocês. Vai depender do nosso empenho e da coragem de vencermos a nós mesmos. E de termos esse olhar para a terra enquanto domicílio provisório, como sendo uma bendita escola carnal. Porque aqui nós fazemos o aprendizado, a lição. E se queremos mundos melhores, é preciso valorar o atual. Mas seguindo ele diz, referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Como é impactante essa fala. E o que eu acho mais interessante, dividindo com vocês, é que tem muita gente que não acredita nisso. E muita gente espírita, ou que se dizem espíritas, conhecedores da doutrina dos espíritos dos ensinos de Kardec, propagadores da própria doutrina, mas que não acreditam nesta realidade do mundo espiritual. Estamos bem aquém da realidade no qual nos encontramos. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passam ululante de um a outro polo a semear maus presságios. É como nós nos encontramos no momento. E aí ele questiona, e que merece da nossa parte a reflexão. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Até quando? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Em vão, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos
aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe de espinhos, nos chamando a atenção quanto a essa questão. E, de fato, é o que nós temos feito. Nós temos nos aprisionados a essa condição. E não é por falta de estímulo, não é por falta de informação. É preciso que nós reflitamos sobre isso. Daí ele vai dizer, logo depois de uma parada, de uma reflexão, porque ele vem fazendo cadenciadamente a fim de que aqueles que lá estavam refletissem sobre cada uma daquelas falas. Ele diz: o trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Esse é o trabalho salvacionista que todos devemos nos lançar, independentemente da nossa condição espiritual, independentemente das nossas filiações religiosas, porque está na condição de todo homem, de toda mulher. Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça vossa luz própria. Isso é algo importante. É como se ele dissesse: faz contato com o que tem de bom. Traz para esta atividade a sua luz, as suas conquistas morais. Desprende-se do seu lado sombrio inferior. Deixai momentaneamente de lado o teu ego e faz contato com o seu self, com o que há de divino em você. E certamente acontecerá o que pretendes. E aí vem então André Luiz que diz, para dar uma ligeira pausa: decorridos longos segundos, o orador prosseguiu em inflexão enérgica e patriarcal, para que as pessoas pudessem, os espíritos pudessem se retroalimentar daquelas informações. E aí ele então começa em um segundo momento. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra, seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal. Desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes. Tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Chamando a atenção para a reflexão do que verdadeiramente desejas aqui. É como dissera Jesus muitas vezes aqueles que o procuraram: que queres tu que eu faça? O que queres verdadeiramente comigo? Porque muitos iam tão somente em busca da salvação do corpo, a cura da lepra, da cegueira, da limitação física. Mas é preciso repensar a conduta, a ação. Porque do contrário, de muito pouco adianta o conhecimento e a vivência dos ensinos da doutrina espírita. É preciso viver o espírito e não ficarmos presos à letra que mata. Ele então pontua, dizendo assim: indubitavelmente a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis
a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Isso em 1947, que provavelmente se dera bem antes, porquanto André Luiz só vai escrever nesse período. E a gente não sabe o tempo preciso entre a ocorrência daquele encontro e a escrita por Emmanuel, ou a liberação deste para que fosse descrito por Chico Xavier. Só a última parte para reforçar o aprendizado. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Quais são mesmo os nossos desejos? O que a gente está de fato santificando? Como tem sido a nossa conduta na nossa vida? É preciso pensar sobre isso. Nesse ponto, só para quebrar um pouquinho, até por conta do horário, eu quero apresentar a vocês esse livrozinho assim, que por sinal foi o livro que deu origem ao nome do nosso canal, Roteiro Espírita, no YouTube. Roteiro, também de Emmanuel, por Chico Xavier. Nesse livro, ele vai trazer uma mensagem chamada Diante da Terra, em que mais ou menos ele faz essas considerações relativas que Eusébio traz nesse capítulo 2 do livro No Mundo Maior. Considerando que Emmanuel prefaziou o livro. E aqui ele vai então tecer algumas considerações que eu gostaria de trazer aqui antes que o tempo se esgote para mim. Vejamos. Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Porque passou a fazer novas escolhas, passou a entender o sentido da vida, está direcionando seus desejos e as suas necessidades para além do que é trivial, do que é comum, do mesmismo que até então ele viveu e se acomodou. Então, diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou para essas verdades espirituais se sente só, porque nem sempre o outro vai compreender e aceitar tal realidade. Então ele vai, um pouco mais adiante, ele considera: essa, porém, não é hora da desistência ou do desânimo. E é o que muitos de nós fazemos. Por sermos incompreendidos, não aceitos no grupo, a gente desanima, a gente enfraquece e a gente volta ao padrão anterior. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes, que um dia ele fora igualmente, com a mesma rudeza e com a mesma incipiência? Por que é que Eusébio ele se permite semanalmente fazer essas preleções? Porque ele sabe da importância como mestre de não fugir à cátedra. Que ele sabe que precisa preparar novos aprendizes para se tornarem novos mestres. Porque ele está se expandindo e crescendo. E alguns destes que estão futuramente serão seus substitutos. Mas se eu não me preparo, eu me evado da missão
de educar o espírito, estaciona-se. Ou egoisticamente eu avanço, mas eu deixo para trás tantos outros milhares de almas que pedem e imploram esse conhecimento. Se estamos hoje aqui virtualmente, é para a gente não perder a chama do aprendizado. Que esses espaços doutrinários, ora fechados, no que se refere ao presencial, nos proporciona. Então, criativamente, e dentro da tecnologia que nós temos hoje avançada, é possível continuar a obra. É o que ele quer dizer aqui nesse sentido. E quem estará assim tão habilitado perante o infinito ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? Quem de nós pode dizer assim? Acabou o meu aprendizado. Já sei tudo, ainda que muitos equivocadamente dizem, eu não preciso dessa doutrinária, desse conhecimento. Eu já li esse livro, não vou ler mais, não quero assistir nada disso. É uma oportunidade de revisitarmos esses conteúdos e informações para termos uma nova leitura, um novo entendimento a respeito dessas verdades. E conforme disse no início também, recentemente fiz uma palestra também da série A Vida Espiritual de André Luiz, que foi o mensageiro, a prece desmalha. E quão interessante foi essa mensagem. E eu ficava pensando, é verdade, eu preciso reler esse livro Os Mensageiros. E lendo No Mundo Maior, eu digo a mesma coisa. Eu preciso reler não só Nosso Lar, não só Os Mensageiros, não só No Mundo Maior, mas toda a série dos 13 livros. E olha que eu comecei a ler esses livros em 1990. Esse mesmo que eu tenho é de 1992. Já peguei algumas outras vezes, mas preciso agora, de novo, voltar, marcar, riscar, repensar, para poder reavaliar o meu roteiro. Será que eu estou dentro daquele roteiro que eu me programei, me propus a fazer? É entender essa bendita escola carnal que, enquanto educandário, nos favorece esse aprendizado. Mas aí ele ainda diz, a terra, anotem, é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. A terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. E quantos de nós estamos desperdiçando a oportunidade bendita no corpo? Que estamos apenas preocupados e com medo da pandemia. Esquecidos de viver intensamente a nossa realidade de espíritos. Que assim que terminar e liberar os acessos, o isolamento, corremos para o mesmo padrão de ontem, como temos visto agora nos noticiários. As cidades, pouco a pouco, vêm diminuindo o isolamento, abrindo mais as possibilidades de retorno à vida comum. E o que a gente vê? A quantidade de pessoas que correm para os shoppings, que se tumultuam para voltar ao mesmo padrão de 3 meses atrás. Aí a gente se pergunta, para que mesmo que valeu estarmos isolados dentro de casa? Qual foi o aprendizado que tiramos dessa experiência do isolamento social? Do fique em casa.
Porque voltar à condição anterior é uma certificação de que não aprendeu muita coisa. A Terra é a nossa valiosa instituição, na qual atendemos ao nosso próprio burilamento. Mais adiante ele diz assim, só para a gente fechar, o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiziremos um dia. Os companheiros de jornadas que o habilitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recurso de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Porque nós nos autodesafiamos e vencemos a nós mesmos. E finalizando, ele diz assim, a Terra é o nosso temporário domicílio, bendita escola carnal. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos determinados por Deus à gloriosa destinação. Perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E conclui dizendo, em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou a realidade irretoquível das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. É a ideia que Eusébio, na sua preleção, vem fazer conosco, nos exortando a essa prática do bem, ao despertar da nossa consciência de espíritos imortais. Por isso ele ainda vai dizer, para a gente arrematar o nosso encontro de hoje. Não basta crer na imortalidade da alma, inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado comedimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Porque isso é uma realidade, um fato. É um dos fundamentos básicos da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitáveis, a comunicabilidade dos espíritos. Não basta acreditar apenas na imortalidade da alma. E diz, os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as trevas transitórias humanas. Porque estamos transitoriamente na sombra. A nossa destinação é para a luz. Finalizando, então ele diz, vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estar de certos
da espiritualidade divina. Me permitam a repetição. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Nesta bendita escola carnal, o nosso papel, finalizando, é, dentro dessa ideia do espiritualismo moderno, é fazer com que convertamos a terra no templo augusto de Deus, na medida em que eu me reconheço filho de Deus. Essa é a proposta que a nossa Casa de Sheila, nesse mês, nos convida a pensarmos, a refletirmos, a voltarmos o nosso olhar para essa proposta a respeito dessas reflexões de Eusébio trazidas por André Luiz no seu livro citado. Já não podemos mais dizer que não sabíamos, agora sabemos. Diante da terra, conforme propõe Emmanuel na mensagem lida, cabe a nós entendermos o nosso papel, a nossa função, o nosso comprometimento com a nossa realidade divina. Porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Para que quando desse retorno, independentemente da localização em que estivermos, conforme vai iniciar a reflexão Emmanuel lá no prefácio, retornemos com a consciência em paz, com a certeza de que cumprimos o nosso papel enquanto estávamos de passagem nesta escola bendita carnal que é a terra, porque fizemos a nossa parte, cumprimos com a nossa missão essencial de converter a terra. E não uma terra particularizada, é toda a terra, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pelo nosso falar, pela nossa vivência em um templo augusto de Deus. E com isso, não temeremos a morte, porque estamos em comunhão com Deus nosso Pai. No mais, agradecemos a todos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos nesse mês, esperando que ainda esse ano voltemos ao nosso encontro, seja virtual ou presencial, na Casa de Sheila. E queremos, como temos feito, convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Esta palestra está sendo postada lá, como fizemos anteriormente as outras no Sheila e tantas outras que temos. Conheçam as nossas redes sociais, que chamam-se todas Roteiro Espírita. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram ou até mesmo no Twitter. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade com Kardec na mente e Jesus no coração. Obrigado a todos, muita paz.